Luar Peregrino. Wilson Frungilo Jr. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Depois de ter sobrevivido a um acidente, Lelis, um homem bem-sucedido, que tem por hobby percorrer trilhas, vê-se, de repente, perdido em um leito hospitalar, sofrendo perda parcial da memória e sem nenhum documento que o identifique. É quando uma sucessão de acontecimentos faz com que desconfie que seu acidente fora, na verdade, um atentado e que desejam matá-lo. Mas, quem? Sem saber para onde ir e em quem confiar, inicia uma alucinante fuga, em busca de respostas. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e comenta bastante para que o YouTube me divulgue para outros ouvintes. Direção Norte. Capítulo 1. Meu Deus, vejam, alguém foi atropelado, exclama uma senhora, ao olhar para trás, atraída pelo som da freada de um carro que, arrastando os pneus, atingira de raspão um homem, aparentando uns 30 anos de idade, atirando-o a alguns metros de distância. O automóvel não para e segue em velocidade pela avenida da grande cidade. Alguns poucos transeuntes se aproximam da vítima com o intuito de socorrê-la, enquanto a maioria passa como se nada houvesse acontecido. O movimento de pedestres e automóveis naquele horário é bastante intenso. São 7 horas da manhã e a maioria dirige-se para o trabalho. O jovem encontra-se desacordado e pequeno fio de sangue escorre de sua cabeça, ferimento este causado pelo impacto com o solo. Moço, você está bem? Pergunta-lhe um senhor, tentando reanimá-lo, agachado ao seu lado. Não toque nele, alerta uma senhora. Precisamos chamar uma ambulância. Os enfermeiros terão condições de movimentá-lo devidamente. A senhora tem razão. Alguém sabe o número do telefone de algum hospital aqui na redondeza? Pergunta um outro, já com um aparelho telefônico celular na mão. Olhe, vem vindo um policial, ali. O burburinho se acalma quando o policial chega e aciona um veículo de resgate para vir socorrer o acidentado e, em seguida, com muito cuidado, apalpa os seus bolsos em busca de algum documento que o identifique. Não estou encontrando nenhuma carteira em seus bolsos, diz o policial. Alguém aqui o conhece ou estava com ele? Todos os presentes meneiam negativamente a cabeça. Ele estava com esta mochila nas costas, informa um rapaz, trazendo a bolsa. Onde estava isso? Logo ali, perto da calçada. É dele, sim, informa uma moça. Eu assisti a tudo, pois estava bem atrás. Ele carregava essa mochila nos ombros e estava com uma carteira nas mãos, procurando qualquer coisa dentro dela. Quando o automóvel o atingiu, vi a carteira sendo atirada até aquele canto, diz, mostrando a sarjeta a alguns metros. Ainda tentei segurá-lo para que não fosse atropelado, mas... Oh, meu Deus, foi horrível! Bateu com a cabeça no chão. Nesse instante, a moça se descontrola e começa a chorar, ainda bastante impressionada com a cena. Alguém apanhou a carteira deste homem? Pergunta o policial. As pessoas olham para o local em que a moça disse ter visto a carteira cair, mas ela não se encontra mais ali. Por favor, pede o policial. Deem uma olhada por aí e vejam se encontram a carteira para podermos identificá-lo. E quanto à senhora, por acaso poderia me informar a placa do automóvel que o atropelou? Não, nem consigo me lembrar que tipo de automóvel era. Foi tudo muito rápido, responde, procurando controlar as lágrimas. Mas ele parece ter reconhecido o motorista, pois no momento em que o carro o atingiu, gritou um nome, olhando para o condutor. Não consegui entender, apenas percebi que ele reconheceu o homem e gritou-lhe o nome. E, então, encontraram alguma coisa? Torna a perguntar o policial, encontrando apenas um silêncio como resposta. Nesse momento, chega uma viatura do Corpo de Bombeiros, especializada em socorrer acidentados. Um paramédico examina o homem, presta-lhe o primeiro socorro quanto ao ferimento da cabeça e, em seguida, com muito cuidado, imobilizavam-no adequadamente e o transportam, deitado sobre uma maca, até a viatura. Esta mochila é dele, informa o policial, colocando-a dentro do veículo que, com a sirene ligada, abre caminho por entre as pessoas ali aglomeradas.
Doutor Pacheco, o paciente está despertando, chama uma enfermeira que havia sido instruída a avisar o médico psiquiatra, assim que o acidentado acordasse. Já faz aproximadamente 24 horas que o homem está dormindo, após ser medicado com um tranquilizante, devido à sua intensa agitação que se verificara após o atendimento que fora efetuado na manhã do dia anterior por um médico plantonista do hospital e, logo após por um outro médico, desta feita, neurologista. Fisicamente, o paciente não apresentou nenhum dano, tendo sofrido apenas algumas escoriações pelo corpo, devido à queda. O mais preocupante para os médicos era o ferimento na cabeça, ocasionado pelo choque com o solo. Aliás, nem tanto pelo ferimento porque, após exames radiológicos e eletrônicos, pôde ser constatado que não havia ocorrido nenhum traumatismo. A maior preocupação era o fato de o acidentado não conseguir lembrar-se de sua identidade e de nenhuma pessoa ligada a ele. Estava acometido de uma perda de memória, o que lhe causara certa agitação, próprio nesses casos. Necessitaram, então, aplicar-lhe um tranquilizante para que descansasse e foi solicitada a intervenção de um psiquiatra para que avaliasse o seu grau de amnésia. Vamos até lá, diz o Dr. Pacheco, dirigindo-se com a enfermeira até o quarto, que se encontrava com as luzes apagadas. Por favor, enfermeira, abra lentamente a persiana da janela. O homem encontra-se com os olhos abertos, deste feito mais calmo devido à medicação que lhe fora ministrada. E então, meu amigo, como se sente? Pergunta-lhe o médico. O paciente limita-se a olhá-lo. O médico se aproxima mais e toma-lhe o pulso. Você não gostaria de conversar um pouco? Insiste, na tentativa de que ele se pronuncie. O moço olha mais detidamente para o médico e lhe responde, parecendo cansado. Estou um pouco confuso. Isto aqui é um hospital. Em que cidade estamos? Você se encontra num hospital, pois sofreu um acidente ontem de manhã. Foi atropelado por um automóvel. Estamos na capital. É uma cidade muito grande. Não se lembra? Não, não me lembro de nada. Porventura estou muito ferido? Não sinto dores. Felizmente você não teve nenhum ferimento grave. Apenas chocou a cabeça com o solo, o que acredito tenha lhe causado essa amnésia. Você poderia dizer-me o seu nome? Meu nome? Pergunta, demonstrando na fisionomia um grande esforço na tentativa de lembrar-se de alguma coisa. Não sei, não me lembro de nada e nem quem sou. O senhor, quero dizer, o doutor, penso que o senhor é um médico, não? Sim, sou o doutor Pacheco. Doutor Pacheco, o senhor poderia me dizer quem eu sou? Infelizmente ainda não, porque não foi encontrado nenhum documento com você, mas será feito todo o possível para identificá-lo. A única coisa que foi encontrada e que lhe pertencia, conforme uma testemunha, foi este cantil e esta mochila que gostaria que examinasse o conteúdo. Talvez esses objetos possam fazê-lo lembrar-se de algo. Passe-me a mochila, enfermeira. Aqui está, doutor. Você se lembra dela? Não, não me lembro. Muito bem, agora, vou começar a retirar o seu conteúdo. Peço-lhe que preste bastante atenção e a qualquer sinal de uma recordação, por menor que seja, fale-me. Dizendo isso, o médico abre o zíper da mochila e começa a retirar objetos de seu interior. Em primeiro lugar, retira uma blusa de lã, 2 camisas e algumas peças íntimas, depois, um pequeno cobertor, uma faca, um canivete de múltiplas utilidades, uma lanterna, uma corda, uma caneca, um pequeno pacote com livros e vários outros apetrechos que indicam estar o paciente preparado para alguma caminhada por algum tipo de mata. Não se consegue reconhecer nada? Não. Pelo que estou vendo, você talvez estivesse se preparando para alguma excursão no campo. Vou dar essa informação à polícia para que investiguem junto às empresas de turismo ligadas a esse tipo de atividade. Quem sabe não poderemos encontrar alguma informação a seu respeito. Talvez, responde o rapaz, bastante calmo. Doutor, veja o que está embrulhado neste pacote, diz a enfermeira, após abrir o embrulho e de lá tirar alguns livros de tamanho bolso. O médico apanha um dos livros e o examina. Deixe-me ver, conhece este livro? Conheço, responde prontamente o paciente. É um evangelho, e você conhece o seu conteúdo? Sabe o que está escrito nele? Sei,
São passagens e parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Era costume do rapaz sempre levar livros consigo para distribuí-los a amigos e a pessoas que se interessassem em lê-los. O senhor é espírita? Sou. Interessante. Então, deve conhecer pessoas que também são espíritas, não? Não me lembro, doutor. Lembra-se de frequentar algum, como os espíritas denominam, centro espírita? Também não me lembro. Muito bem, vamos fazer um teste. Vou ler um trecho e gostaria que me desse uma pequena explicação a respeito. Vejamos. Vou abrir uma página ao acaso. Está aqui que tem um título que diz: Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição? O paciente pensa um pouco e responde: não existe punição imposta por Deus, pois Ele nos ama a todos, já que somos suas criaturas e seus filhos. O que acontece, e poderíamos até fazer uma comparação com os anos e as classes que um aluno tem que percorrer para conseguir um diploma, é que o aluno aplicado, estudioso, consegue alcançar o seu intento em menos tempo que o aluno não aplicado, preguiçoso e negligente. Este último terá que refazer outras vezes a mesma classe para poder realmente aprender, e isso não é uma punição, mas uma necessidade, na verdade, imposta por ele mesmo. São consequências dos seus atos. No caso mais específico da reencarnação, Deus nos dá a oportunidade de podermos reviver juntamente com aqueles outros, com os quais temos os nossos débitos, uma bendita oportunidade de repararmos os nossos erros do passado, inclusive nos favorece, através de sua misericórdia, com o esquecimento do passado, pois seria muito difícil convivermos uns com os outros, conhecendo o nosso passado e o do nosso semelhante. Muito bem, realmente, você tem perfeita lembrança a respeito do Espiritismo. Respondeu-me até com o exemplo do livro e ainda foi um pouco mais além. Isso é um bom sinal. Dá-nos muita esperança quanto ao restabelecimento de sua memória. O médico encontra-se muito satisfeito e faz uma nova pergunta, olhando, agora, para a sinopse da quarta capa do livro. Diga-me uma coisa, quem escreveu este livro? As interpretações foram escritas por diversos espíritos, cujas comunicações foram compiladas por Allan Kardec. Certo. Agora gostaria de lhe fazer mais algumas poucas perguntas de cunho geral. Pode fazer. Deixe-me ver. E não se preocupe. Pretendo apenas analisar o seu grau de conhecimento e de memória quanto a fatos que não sejam os relacionados com a sua identidade e com a de outras pessoas. Naquele instante, com a veneziana da janela do quarto semi-aberta, um raio do sol entra por um pequeno orifício e, atingindo um vaso transparente, que se encontra sobre uma mesa na parede lateral à janela, produz a projeção de diversos raios coloridos nessa mesma parede, qual fosse um arco-íris. O médico olha para aquele fenômeno e pergunta: diga-me uma coisa, está vendo aquelas luzes coloridas ali na parede? Sim. Então me responda, se elas estivessem aparecendo no céu na forma de um semicírculo, como se estivessem partindo da Terra, como se chamaria esse fenômeno? O paciente sorri e diz: se estivesse ocorrendo no céu, chamaríamos de arco-íris, mas, como ocorre aqui no quarto, eu poderia simplesmente dizer que se trata de um fenômeno de refração da luz. Refração da luz? Pergunta o médico surpreso, mas contente. Sim. Quando a luz atravessa um meio transparente diferente daquele em que se encontra, ela sofre um desvio, e quando isso acontece num prisma, aqui substituído por essa pequena base que tem suas paredes em forma triangular, ou seja, duas superfícies planas e não paralelas, a luz se refratá, decompondo-se nas 7 cores do espectro solar. Podemos fazer o contrário com o disco de Newton. Disco de Newton? Pergunta o Dr. Pacheco, novamente atônito com os conhecimentos do paciente. O disco de Newton é apenas uma circunferência que pode ser feita com qualquer material. Papel, papelão, e que é dividido em 7 partes, cada uma com uma das cores do espectro solar. E que, girado sobre o seu eixo, rapidamente fará com que a combinação dessas cores torne o disco branco, enquanto estiver girando. Estou impressionado com você, exclama o médico. Eu, mesmo nem me lembrava desse disco ou, pelo menos, do seu nome. Responda-me mais uma coisa, quanto é 23 multiplicados por 5? A paciente pensa um pouco e responde: 115.
Você sabe o que é um quadro negro? Sei, trata-se de uma lousa de cor preto ou verde escuro utilizada para escrevermos nela com um giz branco ou colorido. É um instrumento de aula para o professor. O médico pensa um pouco e faz uma última pergunta com uma grande esperança de resolver o problema. Você deve saber o que é um documento de identidade, uma conta bancária, não? Sei. E poderia me dizer qual o número de um documento seu ou de sua conta bancária? Meu documento? Sim, ou de sua conta bancária. O moço reflete um pouco. Não consigo me lembrar. E de algum tipo de banco, quero dizer de uma casa bancária. Lembra-se de alguma? Sim, um saguão, uma porta giratória, uma fileira de guichês de caixa, mesas. Sim, lembro-me. E o nome desse banco? Tente se lembrar. O paciente desfila alguns nomes de bancos conhecidos, mas não se fixa em nenhum deles. Bem, diz o médico, vou deixá-lo agora. Procure dormir e descansar. Se precisar de alguma coisa, chame a enfermeira. Basta apertar esse botão aqui, à sua cabeceira. Doutor. Sim. O senhor acha que vou me lembrar de quem eu sou? Tenho muita esperança que sim e pretendo ajudá-lo nisso. Quem irá pagar a conta deste hospital? Não se preocupe com isso agora. Por enquanto está por conta da sua perda de memória. Quando recuperá-la, pode ter certeza de que preferiria não a ter recobrado. Quando verificar a conta de tudo isto, brinca o médico, sorridente, enquanto o homem lhe devolve um sorriso, sem muita convicção. Capítulo 2. Lelis, pois este é o nome do nosso personagem desmemoriado, encontra-se, agora, sozinho no quarto do hospital, entregue aos seus desencontrados pensamentos. Meu Deus, me ajude. Preciso lembrar quem sou. Devo ter parentes, amigos. Nesse momento, olha para o dedo anular para verificar se tem uma aliança. Serei casado? Acho que não, pois não uso aliança e nem existe nenhuma marca. Quantos anos terei? E meu rosto? Como será ele? Nesse instante sente grande curiosidade. Passa as mãos pelo rosto, apalpando o nariz, a boca e o queixo. Olha para seu corpo e levanta-se da cama. Sente uma pequena pontada na cabeça, no lugar do ferimento. Dirige-se até o banheiro e para defronte do espelho. Examina-se detidamente e parece satisfeito. Não me é estranho. Se esperasse um pouco e tentasse imaginar como seria o meu rosto, tenho certeza de que imaginaria este mesmo. Retorna lentamente para a cama, deitando-se novamente. Seus pensamentos continuam os mesmos. Por que será que estou sem documentos? Pensa, será que roubaram a minha carteira? Pode ser. E o que farei agora? Será que familiares meus tentarão me encontrar? Nada sei a respeito desta cidade, mas pelo que o médico disse, deve ser muito grande. Que coisa estranha! Sei sobre tudo e, no entanto, não sei quem sou, não me lembro de ninguém e de lugar nenhum. Oh, meu Deus, meu Jesus, espíritos amigos, me ajudem. Por favor. Lelis ora muito pedindo auxílio e acaba adormecendo. Dorme por cerca de umas 2 horas, acordando com o ruído da porta que se abre, dando entrada a uma outra enfermeira que lhe traz alimentação. Levanta-se e, sentando-se a uma mesa, almoça, demonstrando muito apetite, apesar de todo o soro que lhe havia sido ministrado durante o tempo que ficara desacordado. Sente-se mais disposto. Posso me vestir, enfermeira? Pergunta. Sinto-me muito bem para ter que ficar de pijamas. Penso que o senhor deveria continuar assim. O médico recomendou-nos que o fizéssemos descansar bastante. Está bem. A enfermeira sai do quarto, deixando a porta entreaberta e dirige-se até o posto de enfermagem que se localiza bem à frente do quarto de Lelis, o que lhe permite ouvir o que falam. E, então, Fabiana, como está o paciente? Já se lembra de alguma coisa? Acredito que não. Limitou-se apenas a tomar a refeição. Aliás, comeu bastante. Devia estar com muita fome, coitado. Quem será que ele é? Pergunta uma outra enfermeira. Parece ser uma pessoa de posses. Estava bem vestido, apesar de ser uma roupa bastante esportiva. O médico acha que ele ia tomar parte em uma excursão em alguma mata, por causa dos apetrechos que tinha na mochila e também por causa das roupas que estava usando. Quantos anos deverá ter?
Acredito que tenha uns 30 anos. Ele é muito bonito, comenta Fabiana. Sabem o que fiquei sabendo? O quê? A polícia acha que, pelo que a testemunha narrou, foi uma tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Lelis, ao ouvir essa frase, desce lentamente da cama e encosta-se à porta para ouvir melhor. Sim, tentativa de homicídio. A testemunha disse ter-lhe parecido que o motorista atirou o carro em sua direção e que só o atropelou de raspão porque ele deu um passo para trás bem no momento em que o veículo ia chocar-se contra ele. E também, de acordo com a testemunha, o nosso paciente chegou a gritar o nome do motorista. Parece que o reconheceu. Meu Deus, será possível? Vocês não perceberam a estranha presença daquele homem ali, que fica caminhando pelo corredor? As moças olham em direção ao homem indicado. Realmente eu o notei, sim, mas pensei que fosse parente de algum paciente. Se prestarem bastante atenção, verão um volume debaixo de sua camisa. É um revólver. Um revólver, meu Deus, que perigo! É um policial que está aqui para protegê-lo. Que emocionante, diz uma das enfermeiras. Emocionante, Carla, isso é muito perigoso. E se descobrirem que o paciente está internado neste hospital e vierem aqui para matá-lo? Pode ocorrer um tiroteio. E tem um outro do outro lado. Vejam. Olham, agora, para o lado oposto do corredor e percebem a presença de um outro homem. Realmente, isso pode ser muito perigoso. E de que vai adiantar a presença desses dois homens? Se quiserem matar o doente, vocês acham que não conseguirão? Receio, também, pela vida desses dois policiais. Já li uma notícia num jornal que diz que num hospital aqui da capital entraram 6 bandidos e executaram um doente e ainda feriram 3 policiais. Geralmente são matadores profissionais contratados e que não pensam 2 vezes para atirar. Isso é verdade porque, apesar de todo o preparo dos policiais, o elemento surpresa favorece os assassinos. Você está falando difícil, hoje, Fabiana, elemento surpresa. Pois é isso mesmo, confirma a moça. Já li muito a respeito e já assisti filmes em que isso acontece frequentemente. Meu Deus, mas então esse moço está correndo risco de vida. E nós também. E o que faremos? Devemos tomar muito cuidado, ficando de olhos bem abertos, principalmente no horário de visitas. Se percebermos alguma coisa de anormal, o melhor que temos a fazer é nos protegermos. Você tem razão. Vamos ficar atentas. Vocês não acham que tínhamos que fazer alguma coisa para ajudá-lo? Fazer o quê? Sei lá, talvez avisá-lo do que pode estar ocorrendo. Não acho uma boa ideia. Penso que talvez devêssemos falar com o Dr. Pacheco sobre essa nossa preocupação. Vou tentar localizá-lo. Faça isso, Fabiana. Lelis, por sua vez, ouve aquela conversa e começa a se preocupar. Será que quiseram mesmo me matar? O que será que eu fiz de tão errado, assim, para atentarem contra a minha vida? Oh, meu Deus, não consigo me lembrar de nada, nem mesmo do atropelamento. Elas disseram que eu gritei o nome do motorista do carro, o que prova que o reconheci. E se for verdade, que devo fazer? Deverei ficar aqui e esperar que tentem novamente. E a moça tem razão. Se quiserem fazer algo contra mim, de que adiantará a presença desses 2 policiais? Por outro lado, aqui, neste hospital terei mais chance de que alguém me localiza. Talvez parentes, amigos deem por minha falta e comecem a procurar-me pelos hospitais da cidade e... Meu Deus, um rosto me vem à memória. Lelis cerra os olhos na tentativa de visualizar melhor uma fisionomia feminina que lhe parece surgir na lembrança. Deixa-se sentar no chão lentamente e se concentra até que um lindo rosto de mulher lhe aparece nitidamente em seu cérebro, nimbada por uma aura azul celeste muito brilhante, em diversos tons. Parece-me sentir um carinho muito grande por ela. Acho até que a amo muito. Jesus amado, estou me recordando de alguma coisa. Não consigo. Apenas lembro-me dela e de mais nada. O que representa ela para mim, ou melhor, o que represento eu para ela? Onde estará? Será que está preocupada com o meu desaparecimento? Será minha esposa? Acho que não, pois não uso aliança. Espíritos amigos me ajudem. Por favor.
Lelis começa a sentir, então, um misto de alegria pela recordação e de desespero por não saber quem é aquela mulher. Fica assim absorto por alguns minutos até que uma outra imagem lhe vem à mente, assustando-o. Desta feita, é um rosto masculino, porém nada agradável aos seus olhos, apresentando-se com uma fisionomia bastante agressiva, chegando a ver braços ameaçadores e um dedo em riste apontando para ele como que o acusando de alguma coisa. É Rufus, diz em voz alta, muito assustada, é Rufus. Sei disso. Mas quem será ele? Não consigo me recordar de nada. Não sei o que fazer. Lamentase, desconsolado. Será que esse Rufus, do qual apenas lembro a fisionomia e o nome, é quem tentou me matar, atropelando-me? Eu não sei de nada. Oh, Jesus me ajude. Se não puder devolver-me a memória, pelo menos, dê-me a intuição, através de seus mensageiros, espíritos protetores, para que possa decidir o que fazer. Dizendo isso, Lelis pronuncia sentida prece pedindo proteção e um sinal para que possa saber como agir naquele momento tão difícil. Fica assim absorto por alguns minutos até que a porta se abre de repente, assustando-o. Levanta-se rapidamente do chão, o que faz assustar um rapaz, que ali entrara para fazer uma pequena faxina, vestido com um macacão, um jaleco azul e com uma vassoura na mão. Quem é você? Pergunta Lelis, preocupado. Vim fazer uma limpeza em seu quarto, responde o moço, mas fique tranquilo. Não vou incomodá-lo em nada. Vou vestir minhas roupas. Não será preciso. Vou sair logo. Já estava na hora mesmo de eu me vestir, mente Lelis, daqui a pouco vou receber visitas e gostaria de estar bem arrumado. O funcionário, que não dá mostras de saber de seu caso, dá de ombros e inicia a limpeza, enquanto Lelis tira o pijama e coloca suas roupas. Não encontra sua camisa e pega uma outra de dentro de sua mochila. Nem sabe por que está se vestindo, mas é a única ideia que lhe vem à mente nesse instante. Está calor, não? Pergunta-lhe o rapaz, como quem está apenas tentando iniciar alguma conversa, talvez, para passar o tempo. Está quente, sim, confirma Lelis. O funcionário continua a varrer e, de repente, retira o jaleco azul que está usando e pendura-o no braço de um carrinho que traz consigo e que serve para depositar o lixo. Está calor mesmo, diz novamente, justificando o fato de ter retirado a vestimenta. Agora, se me dá licença, vou limpar o banheiro. Lelis fixa seu olhar sobre o jaleco e uma ideia lhe ocorre. Talvez seja agora ou nunca, pensa. Quem sabe essa não é a intuição que pedi. E da resolução que lhe ocorre, passa rapidamente à ação. Calça os sapatos, veste o jaleco do rapaz, apanha sua mochila, atira dentro de um saco de lixo, que se encontra preso ao carrinho de limpeza, e sai do quarto empurrando-o, cabeça baixa para não ser reconhecido. Onde será a saída deste hospital? Pensa, dirigindo-se até uma janela do corredor, verificando estar num andar superior, deve ter um elevador por aqui. Sim, lá está. Dirige-se, então, em direção ao elevador que se encontra a cerca de uns 8 metros adiante, mas quando está se aproximando dele, a porta de um quarto se abre, dando passagem a uma enfermeira que o chama, perguntando-lhe: "Você é novo por aqui?" "Sim, comecei hoje." "E qual quarto vai limpar agora?" Lelis fica confuso, sem saber o que responder, até que vê o rapaz de quem roubara o jaleco e o carrinho, saindo para o corredor. Rapidamente, Lelis entra no quarto de onde a enfermeira saíra, dizendo: "Este aqui, vou limpar este." "Tudo bem, seja bem-vindo a este seu novo serviço." Lelis entra no quarto com o carrinho. Um homem encontra-se deitado na cama e, sentada ao seu lado, uma senhora. "Já limparam aqui hoje", diz o paciente, com a voz entrecortada por silvos respiratórios, pois uma pequena mangueira de oxigênio encontra-se enfiada em uma de suas narinas. "Oh, sim", responde Lelis, "vim apenas dar uma olhada para ver se está tudo em ordem." A mulher olha desconfiada para ele, que apressa em dizer: "Já vou sair." Dizendo isso, abre a porta devagar e arrisca um olhar para fora. Não vê mais o rapaz da limpeza. Apenas ouve sua voz que vem da sala das enfermeiras. "Eu estou dizendo, ele roubou o meu carrinho de limpeza e o meu jaleco estava pendurado nele."
Lelis, então, rapidamente, sai do quarto empurrando o carrinho e toma o elevador que, por sorte, encontra-se com a porta aberta. Olhando para o lado oposto do corredor, ainda chega a ver uma enfermeira que, ao dirigir-se para o seu quarto, olha para ele e grita. É ele, está tomando o elevador. Ei moço, aonde você vai? Zeca corra atrás dele. Lelis aperta o botão que indica o andar térreo e a porta se fecha. Assim que o elevador para e abre a porta, vê-se num amplo saguão, onde uma porta de vidro, a poucos passos, lhe dá a possibilidade de ver que é a saída. Muitos carros, ônibus e transeuntes locomovem-se apressados na avenida, do lado de fora do hospital. Larga o carrinho, despe o jaleco, apanha sua mochila e sai do hospital, ainda há tempo de ouvir uns gritos, peguem esse homem. Está fugindo do hospital. Esgueira-se, então, pelas paredes externas, escondendo-se por detrás do tapume de uma construção e fica a ouvir as palavras dos enfermeiros e dos 2 policiais que estão à sua procura. Aguarda alguns minutos até não mais ouvir voz alguma e sai de seu esconderijo. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Pergunta-se, assustado com o enorme burburinho da cidade grande, principalmente naquela avenida movimentada. Para onde ir? Não sei quem sou, estou sem dinheiro e não tenho a mínima ideia de nada. Sente-se a criatura mais sozinha do mundo. As pessoas passam à sua frente como se ele não existisse. Os ônibus trafegam, apinhados de gente, cada um com a sua vida, com o seu passado, presente e esperanças no futuro. Automóveis movimentam-se celeremente e um desespero começa a invadi-lo. Não me conheço, não sei nada a respeito de meu passado, quem fui, onde estive durante todo o tempo de minha vida e não sei para onde ir. Oh, Jesus, espíritos amigos, me auxiliem. Deem-me uma intuição como o fizeram lá no hospital. Nesse momento, ao lembrar-se dos espíritos, sente uma ponta de esperança, pois se sabe tanto a respeito da doutrina espírita, se confia tanto neles, se sabe ser irmão de Jesus e filho de Deus, o que temer? Pode não saber quem é e quem foi, mas certamente Deus não o abandonará aí, aconteça o que lhe acontecer, é o que Deus reserva para a sua evolução espiritual e que só pode ser o melhor para ele. Sente, então, grande paz invadir-lhe a mente e, respirando de forma profunda, resolve caminhar e raciocinar com mais calma sobre o que deve fazer. Olha para o céu e toma uma decisão. Já que não sei para onde ir, por que não caminhar na direção onde o sol nasceu? Pensa e, certificando-se pela posição do astro e pela hora do dia, segue na direção escolhida. Caminha praticamente sem rumo, até que chega a uma pequena praça bastante arborizada e com muitos bancos. Senta-se num deles e faz uma prece, novamente rogando a Deus que o ajude. Capítulo 3. Já estou começando a ficar nervosa, mamãe, porque Lelis não telefona. Desabafa Mirtes, visivelmente preocupada. Não sei, minha filha, você já ligou para o seu pai? Acabei de ligar. Ele também está muito preocupado. Disse-me que Lelis nunca deixou de lhe avisar se precisasse dormir fora de casa. É muito estranho, ele saiu anteontem à noite e até agora. Vou ligar novamente para aquela empresa de turismo. Ele não esteve lá, Mirtes. Você já ligou para ele e Paulo, seu marido, já lhe telefonou 2 vezes, a meu pedido. Disseram que ele não apareceu ontem de manhã e que chegaram a esperá-lo por mais de 1 hora. Eu disse ao Lelis para parar com essa sua mania de fazer caminhadas. O problema, Mirtes, é que ele nem chegou a ir para a mata. Deve ter acontecido alguma coisa com ele na capital. Quanto às caminhadas, ele está acostumado com isso e essa agência de turismo possui bons guias. E ele não iria sozinho. Além do mais, esse trajeto que iriam fazer era num campo aberto com pouca vegetação, inclusive rasteira. Mas o que aconteceu então, mamãe? Irrompe a moça em convulsivo choro. Tenha calma, minha filha. Logo, seu irmão dará notícias. Fique tranquila. Nesse momento, o telefone toca e Dona Lídia, mãe de Mirtes, atende. Alô, sim, sou eu. Do hospital? Que hospital? Hospital, mamãe. A senhora faz um gesto para que Mirtes espere, esforçando-se para ouvir o que dizem do outro lado da linha. Fale um pouco mais alto, por favor. Sei,
Encontraram uma foto no bolso de um homem e no verso tinha este telefone. Essa foto é minha, exclama a moça, tirando o fone da mão da mãe. Alô, quem fala? Sim, diga-me uma coisa, nessa foto a mulher está com uma blusa amarela. Está, essa foto é minha, e ela estava com meu irmão. Seu nome é Lelis. O que aconteceu com ele? Está hospitalizado? Como? Estava e desapareceu? Não estou entendendo. Que hospital é esse? Da capital? Mas afinal de contas, o que aconteceu com ele? Mirtes já está gritando ao telefone e sua mãe retoma o aparelho de suas mãos. Por favor, minha senhora. Como é mesmo o seu nome? Maria. Sei. Por favor, Maria, conte-me tudo o que aconteceu. Minha filha está muito nervosa. Meu filho viajou aí para a capital na noite de anteontem e não nos deu mais notícias. Dona Lídia ouve atentamente num silêncio, entrecortado apenas por algumas exclamações suas de, meu Deus, o que faz com que Mirtes fique cada vez mais nervosa. Mas como pode acontecer uma coisa dessas? E ele não se lembra mais quem é. E vocês avisaram a polícia? Sei, ela precisa de uma foto. O que aconteceu, mamãe? Fale. Espere um pouco, filha. Está bem, Maria. Dê-me o nome e o endereço do hospital. Iremos até aí conversar com o diretor. Mirtes, arrume um papel e caneta para eu anotar. Tome, diz a moça, estendendo um bloco de rascunho e um lápis. Pode falar. Sim, estou anotando. Iremos hoje mesmo. Vou avisar meu marido. Devemos chegar aí logo no começo da tarde. O diretor vai nos esperar. Papai, exclama Mirtes ao ver o pai, Sr. Milton, entrando em casa. O homem, rico industrial, chega logo após o almoço e percebe, na expressão da filha, que algo não vai bem. Encontra-se bastante preocupado com a falta de notícias do filho Lelis, que trabalha com ele numa de suas empresas. Moram num bairro muito rico numa cidade próxima à capital do estado e ficara muito feliz quando, 29 anos atrás, sua esposa resolvera adotar um menino, então com 1 ano de idade, já que ela somente conseguira engravidar uma única vez, dando-lhe Mirtes como filha, 3 anos mais velha que o irmão adotivo. Amava Lelis como se fosse seu filho verdadeiro, moço muito bom, que trabalhava com ele desde os 23 anos. Da mesma maneira possuía um amor muito profundo pela filha, casada com Paulo. O genro também trabalhava em uma de suas empresas e gostava muito dele também, apesar do gênio um tanto forte que possuía. Muito autoritário e muito ganancioso, não media esforços, nem consequências para obter o que queria bastante diferente dele, e vivia aconselhando-o para que mudasse esse seu comportamento e sua maneira de ver as coisas. Na verdade, tinha medo de que Lelis acabasse um dia entrando em conflito com Paulo, já que seu filho tudo fazia para colocar a bondade e a justiça em primeiro lugar, não somente nas negociações comerciais, como também no relacionamento junto aos empregados. Paulo era tão ambicioso que tentara, uma vez, convencer a esposa de que somente ela deveria ser herdeira do pai, o que, logicamente, foi motivo de grande discussão, já que Mirtes tinha por Lelis um carinho muito grande. Para ela, ele era seu irmão querido e, diante da repulsa de Mirtes por esse pensamento, Paulo nunca mais tocara no assunto, mas não deixava passar uma oportunidade para diminuir Lelis perante a família e Milton e a esposa sofriam muito por isso. O que aconteceu? Notícias de Lelis? Pergunta Milton, já angustiado, pois notara a fisionomia tensa de sua esposa, ao telefone. Não sei, mamãe está falando com alguém de um hospital da capital. Parece que Lelis estava hospitalizado e fugiu. Ouvi mamãe falar em perda de memória e que devemos ir até lá, hoje mesmo, conversar com o diretor. Temos que levar uma fotografia dele para a polícia. Nesse instante, Dona Lídia desliga o telefone e abraça o marido e a filha. O que aconteceu, Lídia? Pergunta Milton. O que aconteceu, mamãe? Fale. Vamos nos sentar aqui no sofá. Vou lhes contar. Você estava falando com alguém de um hospital, Lídia? Pergunta Milton à esposa. Estava. Aconteceu uma tragédia. Lelis foi atropelado por um automóvel sem controle quando atravessava uma avenida na capital. Foi bem cedinho. Ele estava se dirigindo para a empresa de turismo onde se juntaria àqueles excursionistas, seus amigos,
para tomarem o ônibus que os levaria até o início de uma trilha na Mata Atlântica. Atropelado, mamãe? Sim, mas a assistente que falou comigo agora há pouco, me informou que ele estava bem e que tinha sofrido apenas algumas escoriações. Na verdade, disse ela, Lelis não chegou a ser colhido totalmente pelo automóvel, que apenas o desequilibrou, pois o veículo somente esbarrou em seu corpo, conforme testemunhas que presenciaram o acidente. Então, ele está bem. Fisicamente, sim. Acontece que quando Lelis caiu, bateu fortemente com a cabeça no solo e desmaiou. Foi socorrido por populares, que chamaram uma ambulância. Passou a noite anterior no hospital, só que não sabia mais quem era e de nada se lembrava. Perdeu a memória, conclui Milton. Meu Deus, foi o que a moça me disse. E eles não viram os seus documentos. Não havia nenhum com ele, nem a sua carteira. Talvez tenha sido roubada durante a confusão do socorro ou, mesmo, tenha caído de seu bolso no momento em que foi atropelado. Apenas carregava consigo um lenço, a mochila que carregava a tiracolo e a foto com o número do novo telefone aqui de casa e que Mirtes anotara para que não se esquecesse. E por que não ligaram antes? Por que somente souberam da foto hoje à tarde quando uma das lavadeiras do hospital a encontrou no bolso da camisa que vestia no dia do atropelamento e que havia sido retirada dele no pronto-socorro e enviada para a lavanderia? Somente hoje ela foi lavada. E ele fugiu do hospital? Pergunta Milton, bastante preocupado com a narrativa da esposa. Fugiu disfarçando-se com a roupa de um funcionário. Mas isso é uma irresponsabilidade do hospital. Uma falta de cuidado para com um paciente nesse estado. Reclama Mirtes. Não sei, minha filha, diz Lídia. Quem iria notar alguém saindo, num hospital daquele tamanho e, ainda por cima, vestido como funcionário? Mas se ele havia perdido a memória, deveria estar tendo certa vigilância para com ele, comenta Milton. Agora, o diretor desse hospital quer falar conosco, talvez para justificar o ocorrido e querem que levemos uma fotografia de Lelis para entregarem à polícia. E agora, papai, o que vamos fazer? Bem, só nos resta fazer o que nos pedem e rezar para que Deus auxilie Lelis e o faça recuperar a memória. Mas a capital é muito grande. Como a polícia fará para encontrá-lo? Vai ser difícil porque a polícia tentará por alguns dias apenas. Ela não poderá ficar muito tempo procurando por Lelis, diz a mãe. Só nos resta, mesmo, rezar para que ele recupere a memória. Bem, temos que ir para a capital falar com o diretor do hospital e levar uma fotografia. Então, apanha algumas fotos de Lelis. Enquanto isso vou telefonar para o Alcides, aquele detetive particular que já me prestou muitos serviços. Vou colocá-lo a par de tudo e contratá-lo. Quando estivermos com o diretor do hospital, lhe pedirei que dê todo o apoio a ele. E Paulo, falou com ele, Lídia? Mirtes falou, está preocupadíssimo. E ele já sabe a respeito do que aconteceu. Ainda não e penso em contar-lhe mais tarde quando tivermos melhores informações. Está certo, mas onde será que se encontra o Lelis? Perambulando pela cidade? Talvez ele acabe se dirigindo para a casa de um amigo. Quem sabe, apesar de ter perdido a lembrança de quem é, ainda se lembre de alguns endereços. Deus te ouça, mamãe. Deus te ouça. Vou buscar as fotos e já estou pronta para viajarmos. Muito bem, deixe-me dar aquele telefonema, então, e iremos. Lídia, chame o chofer. Sim, Milton. Milton liga para o detetive Alcides e conta-lhe o que aconteceu, contratando-o para cuidar do caso e pedindo-lhe que os encontre no hospital. Mas como isso pôde acontecer, doutor? Um paciente com perda de memória deveria estar sob vigilância de algum enfermeiro e não apenas de policiais no corredor, diz Alcides, o detetive particular, para o Dr. Mário, diretor do hospital. O senhor sabe que este hospital pode ser processado por negligência. Além de Alcides, estão presentes na sala da diretoria do hospital, Milton, sua esposa Lídia, e Mirtes, sua filha. Espere, Alcides, vamos com calma, pede Milton, e ouçamos o que o Dr. Mário tem a nos dizer. Obrigado, Sr. Milton, pela sua compreensão. Se os senhores me derem licença, gostaria de chamar o médico psiquiatra que cuidou de Lelis.
Trata-se do Dr. Pacheco, um grande especialista nessa área. Tenho certeza de que ele poderá dar uma explicação mais categorizada a respeito do que aconteceu. Dizendo isso, o diretor pede, através de um telefone, que o psiquiatra compareça em sua sala. Em poucos minutos o médico chega. Boa tarde, cumprimenta. Boa tarde, respondem todos e, após as devidas apresentações, o psiquiatra senta-se ao lado do Dr. Mário, iniciando suas explicações sobre o ocorrido. Na verdade, diz ele, após algumas considerações iniciais, não víamos nenhuma possibilidade de o paciente evadir-se de seu quarto, pois em casos como o dele, as pessoas não têm objetivos definidos, ou seja, não possuem na mente nada que possa atraí-los para um lugar qualquer. Posso afiançar, mesmo, que em todos os casos que atendi em todos os meus quase 30 anos de atividade, nunca um paciente desse gênero teve algum ímpeto de sair de seu quarto. Sentem-se muito inseguros para qualquer atitude dessa natureza e o que mais desejam é a segurança de um ambiente acolhedor. Acontece que justamente meu irmão foi a exceção de seus quase 30 anos de atividade médica, diz para Mirtes. E agora, continua, o que vamos fazer com esse caso, sui generis, de toda a sua experiência, hein, doutor? Sinceramente não sei o que dizer, responde o psiquiatra, humildemente. Penso que não adianta discutirmos a respeito de falhas agora, minha filha, pede Milton, sensatamente. O que necessitamos é que o Dr. Pacheco nos conte o que aconteceu com Lelis e nos indique um caminho, ou melhor, indique um provável caminho para Alcides. O senhor tem toda a razão, concorda o detetive. Fale-nos algo que possa nos ajudar a encontrá-lo, doutor. Bem, quando o rapaz aqui chegou, foi primeiramente atendido pelo médico de plantão no pronto-socorro, que o examinou do ponto de vista físico, ou seja, fez-lhe exames para verificar possíveis traumatismos ou fraturas. Constatada a inexistência desses prejuízos, a não ser algumas poucas escoriações, a assistente social procurou saber a identidade do paciente, inclusive, já naquele momento, com policiais ali presentes, tendo em vista as circunstâncias do acontecimento. Foi quando perceberam que Lelis havia tido uma perda de memória, não se lembrando nem ao menos de quem era. Procuraram documentos em seus bolsos e nada encontraram, com exceção de uma mochila que se encontrava dentro da ambulância que o trouxera e que, certamente ali fora colocada por alguém que o socorreu. Foi aí que decidiram acionar o meu atendimento. E qual foi o seu diagnóstico, doutor? Pergunta Lídia. Distúrbios dessa natureza, minha senhora, são difíceis de serem diagnosticados apenas com um exame superficial. Teria que acompanhar o paciente por algum tempo e realizar exames de ordem neurológica para isso. Inclusive, chamei meu colega, o Dr. Cláudio, para que o examinasse também, já que sua especialidade é a neurologia. Infelizmente, ele se encontrava às voltas com uma complicada cirurgia e somente poderia socorrer-me hoje à noite, o que não deu tempo, pois Lelis evadiu-se antes que isso ocorresse. Somente hoje à noite, Dr. Pacheco? Pergunta-lhe Mirtes. Meu colega possuía casos mais graves para serem atendidos e o problema de seu irmão não despertava grandes cuidados a não ser o de se verificar e constatar a gravidade de sua perda de memória. E até onde o senhor poderia chegar num diagnóstico, doutor? Pergunta Milton. Como já lhes disse, difícil dizer pelo pouco que foi examinado, mas poderia arriscar um palpite, pelo que pude conversar com Lelis, de que seu caso não é dos mais complicados, já que apenas não se lembra quem é e diz não se lembrar de ninguém, de nenhum parente. Ele se lembrava de outras coisas, doutor? Sim. Por exemplo, falou muito a respeito de Deus, Jesus e de espíritos. Lelis é espírita, confirma Mirtes. Fiz-lhe várias perguntas sobre os mais variados assuntos e ele pareceu-me ser, após muitas respostas corretas, um moço muito inteligente e, acredito até, com grau de instrução superior. Ele é formado em física e trabalhava com papai como gerente de produção. É muito inteligente e erudito. Foi o que pensei. Vejo em vocês que a sua perda de memória não é total, aliás, está ocorrendo o que nós chamamos de uma perda bastante superficial. Mas ele não sabe quem são seus amigos, seus pais e sua irmã, desabafa Mirtes, em prantos. Acalme-se, minha filha, por favor.
Isso em nada vai ajudar-nos. A possibilidade de cura, doutor? Pergunta-lhe Lídia. Vejo com muito otimismo o caso de Lelis, já que percebo muita superficialidade em seu caso. Creio que logo, ele terá sua memória de volta. Agora, me diga uma coisa, doutor, pede Alcides, o que o senhor sugere que eu faça? Por onde devo iniciar a minha busca? Nesses casos, há algum dado estatístico que possa nos informar para onde ele possa ter ido? Para a casa de parentes ou de amigos, talvez, num lampejo de lembrança. Pode ser senhor Alcides, ou então, pelo instinto, tente retornar para a sua casa, na cidade onde mora. Capítulo 4. Nesse exato momento, no plano espiritual, entrevosa região umbralina, sombrio castelo, em estilo medieval, plasmado pelas mentes doentias de seus senhores, parece ser a única forma estruturada em meio a extenso charco, salpicado de retorcidas e desfolhadas árvores, cujos galhos mais se parecem a braços erguidos em posição de revolta contra o Criador, a destacarem-se no escuro horizonte vermelho arroxeado. Pesadas brumas acabam completando o tétrico e desolador quadro de plumbéa coloração. No interior da construção, 9 entidades espirituais se encontram reunidas em torno de pesada mesa de madeira. Vestem-se à maneira dos senhores dessa época, todos com malhas metálicas a lhes proteger o corpo, sendo que, no peito, num tecido, destaca-se o desenho de um corvo, símbolo da legião a qual pertencem, a Legião dos Corvos. Abaixo da cintura, esses tecidos continuam até a altura das coxas e largo cinturão de couro lhes servem também como suporte para a ameaçadora espada. Pesadas botas lhes protegem os pés e a maioria traz o capuz de malha caído sobre as costas e os ombros. Um deles, sentado à cabeceira da mesa, parece ser o chefe dessa legião das trevas que agrega grande número de colaboradores, ora a seu serviço na crosta terrestre. Do lado de fora do castelo, altos muros são vigiados e guardados por outros tantos. Constituem-se eles, confessos inimigos do Cristo a quem, equivocadamente, em seu nome lutavam quando encarnados na Idade Média e que, após a morte de seus corpos físicos, não encontraram nada, além do limite da tumba, senão as trevas e a revolta, já que esperavam serem recebidos com homenagens e lauréis pelo Senhor ou por seus anjos, como assim imaginavam. Conhecedores que eram dos ensinamentos de Jesus, porque alertados foram por alguns religiosos da época a quem preferiram calar, tiveram, recaída sobre si, toda a responsabilidade de seus feitos atrozes e vis, na torpe busca do efêmero e ilusório poder. No plano verdadeiro da vida, porém, em regiões umbralinas, conseguiram com o poder de liderança obtido com fel de seus sentimentos de ódio, juntar seguidores e comandados, muitos deles à custa do medo e do pavor. Hoje lutam contra o Cristo, principalmente no que ele representa dentro da doutrina espírita que, além de divulgar cada vez com mais êxito os ensinamentos do Mestre, também chega através do trabalho dos espíritas a atrapalhar os seus planos de incontida maldade. Há algum tempo, boa parte da atenção desses combatentes a serviço das trevas se encontra voltada quase que exclusivamente contra Lelis que, apesar de, no passado, lhes ter sido companheiro, e tido com um traidor, tem conquistado, com o passar do tempo, após libertar-se do ódio, crescente evolução moral e espiritual, militando hoje nas hostes dos divulgadores do espiritismo. Sabem eles, também, que Lelis encontra-se comprometido com este trabalho de divulgação, não somente através dos livros, como, principalmente através de seus próprios exemplos e de seus ensinamentos. Foi necessário muito esforço e muitos séculos de busca para, enfim, encontrarem-no e, agora que conseguiram tudo fazem para derrotá-lo. Esse Paulo não soube contratar a pessoa certa. Um imbecil que falhou na mais simples missão. Por isso, temos que tentar de outra maneira. Quem sabe, conseguimos levar Romildo à vitória e à morte desse miserável do Lelis. Quero vigilância dia e noite sobre ele e não vou mais admitir lamúrias dos comandados de vocês, alegando não conseguirem se aproximar por causa de estúpidos mensageiros da luz. Não falharão desta vez, Rufus, ou serão mais severamente supliciados, responde Faros, um dos integrantes da mesa, comandante de uma das hostes. Desta vez, essa missão ficará a meu cargo. Mas preste muita atenção e tome muito cuidado com Cláudia.
É outra imbecil, mas que tem muito poder e um estúpido a une a Lelis, intensificando essa irritante força. Não se preocupe, chefe. Nós a derrotaremos também. Reunião encerrada. Podem retornar a seus afazeres. Também no plano espiritual, desta feita na capital, espíritos do bem conversam. Não pudemos impedir o atropelamento, irmã Cláudia. Parece que esse acontecimento foi atraído por ele, por força de débitos anteriores. Sei disso, irmão Flávio. Lelis, agora, passará por uma nova etapa de sua missão, onde seu resgate caminhará junto com linda missão de propagar a doutrina espírita, através de seus exemplos e ensinamentos. Como ocorreu isso, Cláudia? Poderia nos relatar? Pede Domingos, que acompanhava Cláudia, Fontes, Miranda e Flávio, espíritos encarregados do auxílio a Lelis. Posso, sim, principalmente agora que estamos todos unidos neste trabalho. O que ocorreu foi que, em vida passada, na Idade Média, Lelis, então Laio, abusou do seu poder junto ao povo que vivia sob sua proteção numa herdade, chegando a expulsar muitos daqueles que ousavam desobedecer às suas ordens. Possuía soldados sob o seu comando e detinha todo o poder. Foi um verdadeiro déspota junto àqueles infelizes e os expulsos, na maioria das vezes, morriam à míngua porque, desprovidos de alimentação e de armas que os protegessem, caminhavam enormes distâncias a pé, sem encontrarem uma única aldeia onde pudessem saciar a fome, transformando-se em alimento para animais ferozes ou abutres após a morte de seus corpos materiais. De outras vezes, saía com verdadeiro exército de soldados, viajando e acampando por vários dias até encontrar alguma aldeia, que saqueava sem piedade. E ele tinha alguma ligação com esses perversos espíritos, que formam hoje a Legião dos Corvos, mais precisamente com Rufus. Sim, Rufus era também um senhor que, junto com Laio e os outros, uniam-se em combate contra outras propriedades, dizendo guerreiros de Cristo no combate contra a heresia, pura desculpa para a sádica vontade de guerrear, saquear e fazer prisioneiros, como se tudo não passasse de um jogo, de uma simples diversão. E como Laio conseguiu modificar-se a ponto de abandoná-los e, hoje, ter se tornado verdadeiro cristão. Graças à sua esposa que, após a desencarnação de ambos lutou bravamente durante séculos para a sua redenção, o que conseguiu cerca de um século atrás. Laio, então, reencarnou comprometido com Cristo, mas não pôde se reencontrar com ela, pois se tornou padre. Padre. Sim, um dedicado e caridoso padre que, em uma pequena cidade, colocou como estandarte de sua igreja, o auxílio aos sofredores e aos miseráveis, resgatando, assim, uma parcela de seus débitos, preparando-se, dessa maneira, para mais um resgate, vivendo na própria carne o sacrifício de uma caminhada difícil, a exemplo daqueles aldeões que expulsara e que morreram à míngua. E algo assim acontecerá com ele, hoje Lelis. Não, Domingos. Laio, após se redimir, aprendeu muito e essa sua brilhante passagem pela terra como padre, proporcionou-lhe muito crédito perante a vida e Deus, misericordioso e bom, permite que os espíritos diminuam sua carga de débitos no trabalho do bem. Aliás, Deus nada impõe e, principalmente, não castiga ninguém, como muitas religiões acreditam. A força das coisas, a força da vida, assim criadas por Ele, propicia que, de uma maneira natural, os acontecimentos se amoldem de acordo com o merecimento ou de acordo com a consciência de cada um de seus filhos. Lelis não terá que passar por tudo que causou, na mesma medida, como se a lei divina tivesse o caráter do olho por olho, dente por dente. Na verdade, pelo muito que já aprendeu e assimilou dos débitos passados, e pelo bem que já fez, pouco falta para resgatar. Ele terá que, nesse aprendizado que se lhe descortinara, aproveitar para espalhar mais benefícios aos semelhantes e muito ensinamento, não só pelas suas palavras, como, principalmente, pelo seu exemplo. E cabe a nós ajudá-lo. Cabe-nos ampará-lo e endereçar-lhe o nosso amor fraternal, sustentando-o nos momentos mais difíceis, mas será ele a decidir seu caminho. Apenas lhe delinearemos algumas providências. O resto será por conta dele e de seu coração. E o que faremos agora? Neste instante, precisamos socorrê-lo e, para isso, necessitamos de alguém que possa dar-lhe um pouco de ânimo para iniciar sua caminhada. E onde encontraremos esse alguém?
Haveremos de encontrar. Ah, vejam Dona Ernestina a acompanhar seu marido Raul. Eu a conheço e também seu marido. Ele é um homem muito bom. Vamos nos aproximar. Ernestina é um espírito desencarnado que, de algum tempo, comparece quase que diariamente no plano dos encarnados a fim de proporcionar conforto a seu marido Raul, um velho e doente mendigo que vive pelas ruas da cidade, dormindo pelos cantos e se alimentando quando consegue angariar comida de alguma alma bondosa. Raul tivera uma vida inteira dedicada ao trabalho, mas que, com a morte da esposa e do filho, não quisera dar preocupações para a nora e, mentindo-lhe que teria onde morar, ficara a vaguear pelas ruas. Em muitas noites, através de sua mediunidade, chegava a visualizar a esposa e conversava com ela. Hoje, passa por momento delicado no que diz respeito à sua saúde, com alguns órgãos bastante comprometidos. Ernestina o ampara sem que ele se aperceba de sua presença, apesar de crer que a força que o está sustentando deve estar vindo do plano espiritual, acostumado que está com a presença dos espíritos. Ernestina, chama Cláudia. Cláudia, que surpresa! Há quanto tempo? Ainda no auxílio a Raul? Sim, ele se encontra com o corpo físico muito debilitado e creio que sua desencarnação já está muito próxima. Por isso tive permissão para ficar ao seu lado até que isso ocorra. Mas não tenho ideia de quando isso se sucederá. Somente quero estar por perto no momento da passagem, para recebê-lo. Que Deus os abençoe. Muito obrigada, Cláudia. Ernestina, eu a chamei porque estou precisando que me preste um grande favor. Pode dizer minha irmã, se eu puder atendê-la, terei o maior prazer. Gostaria que encaminhasse Raul até um amigo nosso muito necessitado para que ele possa ampará-lo com suas palavras sábias e confortadoras. Quando você quiser, Cláudia. Onde está esse seu amigo? Está logo ali, sentado naquele banco. Pois vamos encaminhar Raul até ele. Dizendo isto, os 6 espíritos, Cláudia, Ernestina, Fontes, Miranda, Flávio e Domingos aproximam-se do velho e o envolvem com suas energias e com exercício firme da intuição a fim de que ele se dirija até o banco da praça onde Lely se encontra sentado. Ernestina é quem sabe envolver o marido através dessa intuição. Meu velho, existe alguém nesta praça que necessita de sua ajuda, de suas palavras. O velho andarilho parece captar a intuição da esposa, pois levanta a cabeça e olha ao redor, parecendo estar procurando alguém. Meu querido Raul, continua Ernestina, aquela é a pessoa com a qual você deve conversar. É aquele moço ali, sentado naquele banco. O olhar do velho para em Lelis. Fica a olhá-lo e, não sabe por quê, ele atrai sua atenção. Algo me diz que devo abordar aquele homem sentado ali, pensa Raul, parece-me ser uma boa pessoa, pelo menos é o que me parece irradiar. Ele está em dificuldades, meu velho. Aproxime-se dele. Sinto que se encontra em dificuldades, pensa. Ele poderá ajudá-lo e você a ele, complementa a senhora. Talvez ele me ajude com alguma coisa para comer e, sinto que, talvez, eu possa também algo fazer por ele. Pensando assim, o andarilho lentamente, vai se aproximando de Lelis. Meu Deus, me auxilie nesse momento difícil, roga Lelis, sentado no banco da praça. Que eu tenha a intuição necessária para acolher em minha mente os conselhos de espíritos que, tenho certeza, desejam me auxiliar. Que eu não desanime e que possa continuar a possuir todo o conhecimento dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, porque sei que, sem ela, poderei fracassar. E que, nesses momentos difíceis e até que tenha condições de, como todos os homens de bem, trabalhar em benefício da coletividade, eu possa ser e me sentir como os pássaros do céu, que não semeiam e não colhem, ou como os lírios do campo, que não trabalham e não fiam, mas que vossa misericórdia provê. Auxilie-me em minhas necessidades que imploro sejam ínfimas aos meus olhos, e que possa eu, mesmo sem me conhecer, mesmo nada tendo de material, a não ser essas pequenas coisas que trago comigo, espalhar alguma luz no coração das pessoas que porventura cruzarem o meu caminho e os seus passos com os meus. Nesse momento, Raul aproxima-se dele e lhe pede: Meu Senhor, em nome da Virgem Santíssima, me ajude. Estou velho, sinto-me muito doente e não como nada desde ontem. O Senhor não teria aí um pequeno auxílio?
Algumas moedas para que eu possa pelo menos comprar um pão ou um copo com leite. Não sei se tenho alguma coisa, meu velho, responde atrapalhado, pois, pelo que o médico lhe mostrara, não vira nenhum dinheiro em sua mochila. Mesmo assim, abre-a e começa a espalhar o que tem por cima do banco. Deixe-me ver aqui. Diz, penso que não possuo nenhum dinheiro. Estava hospitalizado e acho que só tenho estas coisas aqui. Realmente, não tenho um centavo sequer. Não tem problema, moço. Quem sabe numa outra ocasião. Espere, pede ao velho. Lelis recoloca tudo novamente dentro da mochila e, sentando-se mais na beirada do banco, convida. Sente-se aqui um pouco, verei o que posso fazer. Aliás, aguarde-me aqui que eu já volto. Levanta-se, então, e colocando a mochila às costas, atravessa a rua, entrando num pequeno bar. Demora-se um pouco lá até que volta com um embrulho nas mãos. Senta-se ao lado do mendigo, abre o pacote e de lá retira um grande sanduíche de queijo e presunto que oferece ao homem. De um dos bolsos de sua calça, localizado um pouco acima dos joelhos, saca uma laranja e a entrega ao velho. Deus lhe pague, meu bom amigo, agradece o homem, mas como conseguiu tudo isso? O senhor não tinha dinheiro. O dono do bar foi muito gentil e concordou que eu pagasse com uma lanterna que trazia comigo. O senhor deu sua lanterna em troca deste sanduíche e de uma laranja. Não, tenho mais 3 sanduíches, responde, mostrando o embrulho, e tenho mais 2 laranjas aqui na mochila. Mesmo assim, é muito pouco para pagar a lanterna. Mas não poderíamos comer a lanterna, não é? Pergunta sorrindo. O velho Raul responde ao sorriso e balança a cabeça com movimentos horizontais, indicando discordância e estupefação. O senhor é um homem muito bom mesmo ou então deve ser um louco, responde o velho, rindo. Não sou louco, não, meu amigo, apenas penso que fiz muito melhor proveito dessa minha lanterna. O senhor não se sente melhor agora que está se alimentando? É lógico que sim. A fome é muito dolorosa, não somente no nosso corpo como, principalmente, em nossa alma. Sabe, às vezes tenho que fazer um esforço enorme para continuar a crer que Deus não está me desamparando. Deus está sempre do nosso lado através de Jesus e de seus mensageiros. Possuímos muitos espíritos amigos que muito nos amam e que constantemente estão junto a nós nos auxiliando e nos amparando nos momentos difíceis, quando mais estamos necessitados e, principalmente, quando essa nossa necessidade é de cunho moral. Mas existem espíritos maus também, diz o velho andarilho. Existem, sim, mas não digo espíritos maus. Prefiro classificá-los como irmãos infelizes e que necessitam da nossa compreensão e do nosso auxílio. Mas já que o Senhor tem conhecimento de que existem espíritos maus é porque acredita na existência dos espíritos e do intercâmbio deles conosco, não? Não só acredito como já os vi por diversas vezes. O Senhor os vê? Vejo, sim. Sou médium vidente. Ora, mas que surpresa! A primeira pessoa que encontro depois de meu primeiro dia de vida possui a mesma crença que eu. Comenta Lelis, entusiasmado com a conversa. O homem, por sua vez, não consegue esconder a sua surpresa para com as palavras de Lelis. O Senhor disse, primeiro dia de vida. Não consigo entendê-lo. Lelis explica-lhe, então, o que está acontecendo com ele, desde que acordou no hospital, vítima de um atropelamento e privado de parte de sua memória. E o senhor não tem a mínima ideia, mesmo, de quem seja e do que fazia antes de ser atropelado. Não tenho ideia alguma. Por sorte não perdi o conhecimento que possuo da doutrina espírita e de outras coisas que conheço. Mas o senhor disse que é médium vidente. Por acaso tem conhecimento a respeito da doutrina espírita? Um pouco, responde o velho. Antes de me tornar uma pessoa sem nenhum rumo na vida, um andarilho que não tem parentes e nenhum lugar para morar, gostava de ler livros espíritas. Estudei as obras de Allan Kardec e li toda a coleção do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Faz muito tempo que o senhor se encontra nessa situação de andarilho. Já faz 10 anos. E o senhor poderia me contar o que aconteceu? A minha história é como muitas que acontecem a todo o instante. Trabalhei até os 65 anos,
quando fui acometido por um problema na coluna e precisei parar de trabalhar. Infelizmente, nunca tive condições de fazer um plano de aposentadoria, pois trabalhava por conta própria, consertando sapatos e o que ganhava pouco dava para sustentar-me e a minha esposa que desencarnou uns 2 anos antes de eu contrair esse problema. Foi quando passei a morar com meu filho único e sua mulher Arlete. Não tinham filhos e José Luiz, esse era o nome de meu filho, também não contribuía com nenhum plano de aposentadoria. Quando completei os meus 67 anos, José Luiz desencarnou vítima de uma trombose. Minha nora foi morar com uma irmã, pois não tinha recursos para pagar aluguel da casa onde morávamos e Dora, sua irmã, não permitiu que eu fosse junto com ela. Para que Arlete não ficasse preocupada comigo, menti-lhe que iria morar com um amigo e vi-me, de repente, sozinho e sem nenhum lugar para poder descansar este meu corpo cansado e muito doente, ficando, então, a perambular pelas ruas desta cidade, me alimentando apenas com o que ganho de corações bondosos e penalizados. E onde dorme? Durmo pelos cantos. Veja esta minha sacola. Tem um cobertor e uma muda de roupas. Pobre homem. Não diga isso. Sua situação é pior que a minha, pois ainda é moço e tem toda uma vida pela frente. De minha parte, já não tenho mais com que me preocupar, a não ser com a alimentação de cada dia e em defender-me dos outros andarilhos que estão sempre tentando roubar esta minha bolsa. Somente há alguns meses, descobri um lugar ideal para dormir, sem ser importunado. E o senhor diz que possui mediunidade, que é médium vidente. Sim, às vezes. E o que vê? Vejo de tudo. Em algumas ocasiões, quando estou muito triste, vejo a minha esposa que me traz muito consolo com suas palavras, geralmente à noite, sabe? As pessoas que passam perto e me ouvem conversar com ela e, logicamente, não a veem, pensam que sou um doido varrido. Muitas vezes disfarço para não chamar a atenção. E seu filho? José Luiz ainda não me deu notícias. Minha esposa me diz que ele se encontra em tratamento no plano espiritual devido ao grave distúrbio físico que sofreu. Você sabe que de acordo com o nosso merecimento, após a nossa desencarnação, ou já nos apresentamos sem a doença que tirou a vida de nosso corpo material ou somos devidamente tratados num hospital do plano maior até que esse nosso perispírito seja curado, ou, então, como já disse, dependendo de nosso não merecimento, muitas vezes, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, temos que arcar com os nossos atos indignos e amargar a doença e o sofrimento por algum tempo até que nos decidamos a modificar o nosso estado mental. Onde a humildade é a nossa maior aliada para sensibilizar o nosso coração, que é a única porta pela qual os espíritos do bem conseguem nos prestar o auxílio necessário. Isso mesmo, nós, espíritos, possuímos um corpo que chamamos de perispírito, que é o que nos une ao corpo material, que por sua vez é uma cópia desse perispírito. Na verdade, a maioria de nossos males físicos são doenças psicossomáticas, ou seja, são provenientes de nossa vibração mental e que age negativamente sobre esse nosso perispírito, vindo a refletir-se sobre o nosso corpo material, já que este, como já disse, é uma cópia viva e imutável daquele. Aprendi tudo isso, como já lhe disse, há muito tempo, através dos livros do espírito André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que um senhor muito bondoso me emprestava. Esses livros também descrevem que este nosso mundo material é uma cópia bastante imperfeita do mundo que se localiza no plano espiritual, verdadeira dimensão da vida. Sim, e não há nada de sobrenatural nisso. Na verdade, tudo o que existe neste universo de Deus é formado pelo que denominamos de fluido universal. O homem, espírito encarnado, apenas conseguiu, até agora, chegar ao conhecimento do átomo, seus prótons, nêutrons, elétrons e outras partículas, mas não sabe que essas próprias partículas, formadoras da menor porção do elemento, são constituídas por esse fluido universal. O que acontece, ou seja, a diferença entre um corpo material e um perispírito está apenas no que diz respeito à vibração própria dos átomos, ou seja, a parte material do plano espiritual também é constituída por elementos só que numa outra faixa vibratória e que nossos sentidos não conseguem perceber, a não ser através da mediunidade, mais precisamente da vidência, da qual o Senhor é dotado. E pelo que consegui apurar,
por todas as experiências por que passei no campo da mediunidade, não somos nós, os médiuns, quem determinamos quando vir ou sentir, mas sim, o plano espiritual, ou seja, os espíritos é que nos permite visualizá-los. Sim, como costumamos dizer, o telefone somente toca de lá para cá. Lelis e o velho andarilho continuam a conversar por mais algumas horas, até que o dia começa a escurecer. Capítulo 5. Meu Deus! Exclama Lelis, já está ficando noite, conversamos tanto que nem vimos o tempo passar. E eu nem me preocupei com o que está me acontecendo. O velho sorriu. Para mim, tudo bem, diz, pois o tempo pouco importa para mim. Minha única preocupação neste momento é ajudá-lo, meu amigo. Pelo menos, por algumas horas não pensei no intrincado problema que atravesso, apesar de não ter a mínima ideia de como resolvê-lo, ou melhor, não sei nem por onde começar. E nem onde poderei dormir esta noite. Não se preocupe, como já lhe disse, tenho um lugar ideal para dormir. Venha comigo. O velho levanta-se e Lelis o segue. Atravessam algumas avenidas, percorrem algumas ruas até que o homem para defronte de uma velha banca de jornal, desativada. Olha em torno para verificar se ninguém os está observando, abaixa-se, retira um parafuso e gira uma chapa de metal, presa apenas por um outro parafuso, dando-lhes passagem. Venha, meu amigo, entre. Lelis obedece e entra no interior da banca, após o que o andarilho torna a girar a chapa, colocando-a no seu devido lugar e parafusando-a, novamente, agora, pelo lado de dentro. Pronto, estamos seguros e protegidos do frio da noite. Fique à vontade, tenho um cobertor, diz Lelis. Também tenho um e, por favor, acomode-se da maneira que mais lhe convier. A propósito, dê uma olhada para cima. Vê o céu. A banca tem uma falha no teto que permite observar o céu, inclusive, naquela noite com uma bela lua cheia que reflete seus raios para o interior da banca, permitindo que os dois se enxerguem, naquele momento. Lelis se ajeita e olhando, agradecido, para o velho, lhe pergunta, tenho mais 2 sanduíches e 2 laranjas aqui. Vamos comer? O homem sorri e lhe responde, amavelmente. Bem se percebe que você é de família que nunca deve ter passado dificuldades. Por que me diz isso? Comemos às 4 horas da tarde e já quer comer de novo. Nessa nossa vida de andarilho, que não sabemos quando vamos comer novamente, é necessário controlarmos o nosso estômago. Jesus nos ensinou que Deus a tudo nos proverá, mas não nos aconselha a sermos gulosos. Lelis ri das palavras do novo e simpático amigo, compreendendo o significado delas. O senhor tem razão, meu bom homem. Realmente, não estou com tanta fome assim. Não estou querendo dizer com isso que você faz parte da classe a que pertenço. Quando disse, nessa nossa vida de andarilho, fazia referência a mim e aos meus companheiros de andança. Tenho certeza de que irá recobrar sua memória e brevemente reencontrará seus familiares e amigos. Assim espero, mas enquanto isso não acontecer, terei que controlar o meu apetite, que não é nada pequeno, apesar de saber que não necessitamos comer tanto para sobrevivermos. Isso mesmo. Agora, meu amigo, o que desejaria fazer? Lelis pensa um pouco e responde. Penso que seria bom se fizéssemos uma prece. Ótima ideia. Estava mesmo pensando nisso. O senhor não poderia proferi-la. Farei sim. O homem cerra os olhos, medita alguns segundos, e faz uma singela, mas tocante prece. Meu Deus, queremos agradecer por tudo que recebemos hoje. Em particular, agradeço-lhe imensamente pelo amigo que encontrei e pelo fato de ele ter conversado tanto comigo. Também agradeço por ter hoje uma companhia que certamente boas vibrações me proporcionará durante o meu sono e o meu desprendimento que, peço-lhe, como sempre, possa ser o mais agradável possível e que, se porventura encontrar algum necessitado, possa eu estar em condições de servi-lo. Peço também por este nosso irmão que perdeu a memória para que ele se recupere logo e possa lembrar-se e encontrar-se com pessoas que lhe são muito caras e que, logicamente, devem amá-lo muito. De minha parte, peço que auxilie minha esposa e meu filho, já habitando a verdadeira vida que é a espiritual. Que assim seja. O velho termina a oração com os olhos úmidos de lágrimas. Bonita prece, Senhor.
O homem fica a olhá-lo sem nada dizer. Na verdade, não está olhando diretamente para Lelis, mas sim, para um ponto localizado à sua direita e um pouco atrás. O moço percebe e lhe pergunta: o que o senhor está olhando tão fixamente? Espere um momento. Parece que estou vendo alguém. Um espírito do seu lado. Parece uma moça. Sim, está se tornando mais nítida. Uma moça muito bonita. E o que ela deseja? Ainda não sei. Está a seu lado direito e tem as mãos apoiadas sobre seus ombros. Está sorrindo. Como disse, é muito bonita. O senhor poderia descrevê-la para mim? Possui os cabelos negros e curtos, pele alva, olhos claros, um lindo sorriso numa linda aura luminosa envolvendo-a, com matizes que vão desde o azul celeste até o mais claro. E, pelo visto, parece conhecê-lo, meu amigo. Lelis sente uma forte emoção e ligeiro tremor lhe sacode os ombros quando se lembra da visão do rosto feminino que lhe aparecera na mente no quarto do hospital e esse mesmo rosto lhe torna agora ao pensamento. Por favor, diga-me uma coisa, por acaso, essa mulher que vê, possui o nariz um pouco, mas pouca coisa, maior que o normal, mas veja bem, sem ser feio. Somente um pouco maior. Sim, concorda o homem, ela possui um nariz que considero muito bonito para seu rosto, mas como você diz pouca coisa maior que o normal. Digamos, completa o velho, que se pareça com o nariz daquelas mulheres árabes. Ora, veja só, exclama o andarilho, sorrindo, satisfeito, ela está confirmando com a cabeça. Por que você me fez essa pergunta? Você a está vendo também? Não a vejo como o senhor com a sua vidência, mas vejo-a dentro de minha mente e já a vi quando me encontrava no hospital. Agora me diga uma outra coisa, há algum homem com ela? Não. Ela diz alguma coisa? O senhor consegue ouvir os espíritos? Ela está dizendo algo, sim, e eu a ouço, mas não como costumamos ouvir. Vejo-a movimentar os lábios, mas suas palavras parecem partir de dentro da minha mente. E o que ela está dizendo? Pede a você que não se preocupe com nada. Que tudo dará certo e que, apesar de tudo, não se revolte e continue a ser bom para com as pessoas. Pergunte-lhe quando tudo dará certo, ou seja, quando retornará minha memória. Ela diz que ainda vai demorar um pouco e insiste para que não se preocupe com isso e que procure fazer o bem durante a sua caminhada em busca de sua identidade. Diga-lhe, por favor, que me parece conhecê-la, ou seja, que sua fisionomia não me é estranha e que sinto muito carinho por ela, mas que gostaria que me ajudasse. Ela irá ajudá-lo, pelo menos, é o que está dizendo. Então lhe peça para indicar-me um caminho a seguir, algum ponto de referência. Ela está dizendo que infelizmente não poderá lhe dizer muita coisa, mas que deve procurar ir sempre em direção ao norte, sempre em busca do bem e praticando em todas as oportunidades que se lhe apresentarem. Essa também será uma forma de saber para onde ir, que você siga sempre a oportunidade de auxiliar alguém. Esse é o caminho. Pergunte-lhe. Espere. Ela está desaparecendo e ainda diz que estará ao seu lado toda vez que necessitar de ajuda e que sua vidência se ampliará à medida que investir cada vez mais no bem do próximo. Mas eu já estou precisando de ajuda. Por isso ela veio, meu filho. E não se esqueça que ela lhe deu diretrizes a seguir. Agora devo lhe dizer uma coisa. O que é? Que não deve se prender a mim, deve seguir o seu caminho e o seu destino, assim como o espírito dessa moça o aconselhou, ao norte e na senda do bem. Mas não posso abandoná-lo. O senhor está muito doente e terá que ter alguém para arranjar comida e esse alguém sou eu. Não se esqueça que a moça diz que devo viver fazendo o bem. Sim, sim, depois conversaremos a respeito. Gostaria também que o senhor me ajudasse numa coisa muito importante. E o que é essa coisa tão importante? Precisa arrumar um nome para mim, sabe? Aliás, ainda não sei o seu. Meu nome é Raul e vou pensar num nome para você. Depois lhe digo e discutiremos. Gostaria de resolver já. Já? Sim. Está bem, concorda o andarilho. Vejamos, a primeira pessoa com quem falou depois que fugiu do hospital foi comigo, não? Sim. E por que não se dá o nome de Raul, assim como eu? Lelis pensa um pouco e responde. Sabe,
Gostaria de um nome que começasse com a letra L. O velho pensa um pouco e diz: então já tenho um nome para você. Não sei se vai gostar. Pelo menos é inédito. E que nome é esse? Vejo que seu rosto se encontra iluminado pelos raios tênues da lua, assim como o rosto daquela moça que mais parecia raios desse luar. Sim. Pois bem, eu me chamo Raul e você poderá chamar-se Luar, que é exatamente o contrário do meu nome, ou seja, lido de trás para frente. Luar, espanta-se Lelis, mas não será estranho demais para as pessoas. E o que importa isso? Você não tem documentos, mesmo. Luar, não sei. É um nome que contém um significado muito bonito. O senhor acha? Acho sim. Veja bem, comparemos as luzes de Deus com a luz do sol. Ninguém consegue olhar diretamente para o sol, mas sim para a lua que lhe reflete a luz. Entende? Entendo, mas seria uma grande pretensão. Luar é um bom nome. Não sei, vou pensar. Havia imaginado um nome mais simples e usual. Você é quem sabe, meu amigo. Agora gostaria de dormir. Estou cansado, muito cansado, apesar de muito feliz porque já fazia muito tempo que não conversava tanto com alguém e que esse alguém me desse tanta atenção. Vou lhe dizer uma coisa: se eu desencarnasse hoje, iria feliz. Não diga isso, meu amigo. Você ainda irá viver por muito tempo. Pode ser, responde o velho, sorrindo. Vamos dormir, então, fala Lelis, atendendo à solicitação do amigo. Capítulo 6. São mais de 3 horas da madrugada quando Lelis acorda, sobressaltado. Olha para Raul e percebe que ele está olhando e sorrindo para ele. Está acordado, senhor? O homem não responde. Raul, chama Lelis, aproximando-se do homem, que parece ainda olhar para ele com um sorriso de satisfação nos lábios. Porém, quando sai do campo de visão do andarilho, percebe que este não o acompanha com o olhar, parecendo fixar um ponto no infinito. Assusta-se com isso. Raul! Acorde! Pede, sacudindo-o levemente pelos ombros. Toca em seu rosto e percebe certa rigidez e fria temperatura. Meu Deus! Por favor, fale comigo. Oh, meu Jesus, ele parece estar morto ou está morrendo, pensa desesperado. Preciso fazer alguma coisa. Dizendo isso, abre a tampa da banca e sai para a calçada, olhando para os lados à procura de alguém. De repente, volta o olhar na direção de um posto de gasolina e vê uma pessoa em pé, encostada em um caminhão, a fumar um cigarro. O posto. Sim, vou pedir para que liguem para um hospital. Sai, então, correndo em direção ao posto de gasolina, mas antes de chegar até o escritório do estabelecimento, o homem do caminhão interrompe sua corrida, segurando-o pelo braço. Espere, pede, vi quando saiu de dentro daquela banca abandonada. Você mora lá, agora. O que aconteceu com o velho Raul? O senhor o conhece? Pergunta Lelis. Conheço, sim, sempre converso com ele quando passo a noite nesse posto para descansar. Agora mesmo estava pensando em procurá-lo, apesar de já ser madrugada. Se o senhor é amigo dele, digo-lhe que ele está precisando de ajuda. O que aconteceu? Estávamos dormindo quando, de repente, acordei assustado e vi que Raul olhava fixamente para mim. Quando me aproximei, pareceu-me estar morto. Morto? Penso que sim, mas de qualquer maneira, temos que pedir ajuda. O senhor poderia ligar para um hospital ou para a polícia. O motorista corre para o escritório do posto, fala com alguém lá dentro e volta até Lelis. Já pedi para o funcionário do posto acionar um socorro. Vamos até lá. Os dois, então, dirigem-se até a velha banca. Raul, chama o motorista. Raul, fale comigo. O que você tem? Meu Deus, como ele está frio. Raul, oh, seu velho rabugento, fale comigo. Insiste, tentando brincar com a situação, enquanto encosta o rosto na boca entreaberta do andarilho para verificar se ele respira. Ainda está respirando, mas muito fracamente. Fale comigo, Raul, fale comigo, pede, encostando seu ouvido em seus lábios. Orlando, balbucia o velho, numa voz quase inaudível, por favor, escute-me. Eu estou partindo, e quero lhe pedir um favor. Você não vai morrer não.
Por favor, me escute. Não tenho muito tempo, e quero lhe fazer 2 pedidos. O primeiro é que você e Luar vão embora e não se preocupem com meu corpo. Deixem que o encontrem e façam dele o que bem entenderem. E o segundo e mais importante, é que, continua Raul a pedir, agora com a voz entrecortada por acessos de tosse. Se você for viajar para o norte, leve Luar com você. Ele precisa de ajuda e é um bom rapaz. Ajude-o. Agora, deixe-me falar com ele. Está bem, Luar, Raul quer falar com você. Lelis, a exemplo de Orlando, se abaixa e encosta o ouvido nos lábios do velho. Meu amigo, estou partindo. Quero que você e Orlando saiam daqui e vão embora. Não se preocupem com o meu corpo. E pode confiar em Orlando, por favor. Que Deus os abençoe. Dizendo isso, o andarilho tomba a cabeça para o lado. Lelis deita-o sobre o cobertor e cerra-lhe os olhos. Está morto, informa. Pobre Raul, uma das melhores almas que já conheci, diz, tristemente, o motorista. Ele pediu para que o deixássemos. Eu sei, ele também me pediu. Vamos cumprir uma de suas últimas vontades. Ele lhe pediu mais alguma coisa? Pediu, responde Orlando, preferindo ocultar que o velho lhe pedira para ajudá-lo. Vamos, então, convida Lelis, apanhando sua mochila, seu cobertor e o embrulho com os sanduíches e as laranjas. E os 2 homens saem cabisbaixo do interior da banca. Já estão quase perto do posto de gasolina quando ouvem a sirene e um carro da polícia que chega, atendendo ao chamado. Para onde você vai agora? Pergunta Orlando a Lelis. Não sei, para que lado é o norte? Você quer ir para o norte? Sim. Para que cidade mais especificamente? Não sei, mas gostaria de ir para o norte. Pois eu vou nessa direção. Se quiser uma carona, aceito, sim. A que horas você sai? Daqui a pouco. Vou tomar um café lá na lanchonete do posto e parto em seguida. Vai até lá comer alguma coisa também? Não, ainda tenho 2 sanduíches e 2 laranjas. Não gostaria de comer um sanduíche e chupar uma laranja. Prefiro um café e um pão quente com manteiga. Então espero você aqui fora. Você é quem sabe, eu já volto. Lelis abre o embrulho, retira um sanduíche, mas não consegue comer. O dia havia sido muito difícil para ele, ainda mais agora com a partida de Raul, a única pessoa que havia conhecido e em quem tanto confiava e pela qual havia sentido uma grande afinidade. Devolve o sanduíche ao embrulho e senta-se no estribo do caminhão, à espera de Orlando. Meu Deus, que situação a minha! Esse vazio em meu cérebro me angustia. Quem ou que serei eu? Por que tentaram contra minha vida? Terei parentes que devem estar preocupados comigo, neste momento? Ou será que só possuo inimigos? O que será que fiz para merecer essa tentativa de acabarem com minha vida? Ou será que não passam de conjecturas da polícia? Deveria retornar ao hospital? Não, acho que não, senão o espírito daquela mulher teria me aconselhado a isso. E quem será ela? Parece-me vê-la em minha mente. É muito bonita e deve ser moça ainda, talvez da minha idade. Mas por que estou dizendo isso se nem ao menos sei qual minha própria idade? Apesar de que, quando me olhei no espelho, não vi a imagem de um velho. Sei lá, devo ter vejamos, uns 30 anos e essa moça deve ter, ou melhor, o espírito dessa mulher aparenta uns 26 ou 27 anos. Mas quem será ela? Parece-me realmente conhecê-la de há muito tempo. Quantas perguntas, mas não sei o que fazer. Penso que devo ir com esse motorista. Afinal de contas, não tenho mais nenhuma escolha e, ela, me disse para seguir em direção ao norte e procurar fazer sempre o bem. E esse Orlando? Deverei confiar nele e lhe contar sobre mim e o pouco que sei da curta lembrança de minha vida. Já comeu meu amigo? Perguntou-lhe o motorista, interrompendo os seus pensamentos. Oh, sim, quer dizer, não estou com fome. Se você quiser, pode comer o sanduíche. Tenho outro. Não, obrigado, já comi. Vamos, então. Vamos sim. Então, dê a volta no caminhão e suba. Vou destravar a porta. Lelis entra no veículo e, em poucos minutos, este já se encontra em movimento, percorrendo as ruas da grande cidade.
Ainda está escuro, pois são apenas 4h15 da madrugada. Antes de sair, os dois ainda conseguem ver quando a polícia retira o corpo do velho andarilho. Depois de cerca de uns 40 minutos, o caminhão alcança a estrada e, somente agora, Orlando dirige a palavra ao companheiro que dormira por todo o tempo até saírem da cidade. E, então, meu amigo, não sabe mesmo para onde quer ir. Apenas tem a intenção de ir para o norte, não é? Sim. Você não tem parentes? Eu não sei. Não sabe? É uma história um tanto complicada, apesar de bastante curta. Se quiser saber. Quero sim, e estou por demais curioso, principalmente quanto ao seu relacionamento com Raul. Lelis então conta tudo ao novo amigo que o ouve boquiaberto. Nunca havia conversado com alguém que tivesse perdido a memória. Quer dizer que não se lembra mesmo quem é e de ninguém. É isso. Mas deve ser horrível. Sim, é horrível. E conheceu Raul que, como sempre, disposto a ajudar a todos, apesar de nada ter para ele mesmo. É verdade, seu Raul era um homem muito bom. E acha que tentaram matar você? Não sei, Orlando, não sei, porque, apesar de nada saber sobre mim, sinto que não sou mau, sabe? Não consigo me ver fazendo nada de mal a quem quer que seja. E o que pretende fazer? Também não sei, apenas tenho uma forte intuição de ir no sentido norte, responde Lelis, não revelando o que lhe dissera o espírito a respeito disso. Diga-me uma coisa, Luar. Por que me chama de Luar? Já é a segunda vez. Por acaso, Raul lhe disse que meu nome é Luar? Bem, quando se referiu a você? Na verdade, quando me pediu para ajudá-lo, chamou-o de Luar. Esse é seu nome? Oh, que estupidez a minha! Você não sabe como se chama. Foi ele quem me deu esse nome, quando lhe falei que precisaria de um. Então, ele me sugeriu Luar como nome, pois seria o contrário de Raul. É, tem razão. Luar é o contrário de Raul, mas devo admitir que como nome seja bem estranho. Foi o que ele disse, mas ele pareceu ter gostado, apesar de ter me pedido para pensar um pouco antes de aceitá-lo. E você? Bem, acho que vou satisfazer o desejo dele. Afinal de contas, para quem não sabe o próprio nome e, muito menos, quem é, acho que está bom. Muito bom, Luar, muito bom, diz Orlando, alegremente. Luar, muito bom. Continuam a viagem em silêncio e o nosso personagem, que agora trataremos pelo nome de Luar, muito cansado pelos últimos acontecimentos, acaba adormecendo e tendo um sonho bastante agradável, vê, bem à sua frente, a moça que Raul descrevera e que ele havia visualizado em sua mente. De traços muito bonitos e trajada com uma leve túnica azul celeste que mais parece tecida com fios de tênue luminosidade e, assim aureolada, lhe sorri carinhosa e compreensiva. E então, Luar, pronto para sua missão? Missão? Pergunta o moço, enlevado pela celestial beleza feminina a poucos metros dele. Sim, você tem uma missão a cumprir a partir de agora. E que missão é essa? No decorrer de sua caminhada, em busca de sua identidade, facilmente a identificará, desde que cumpra aquilo que lhe pedi. Que eu seja bom e prestativo para com todos os que cruzarem o meu caminho. Isso mesmo, nessa sua caminhada, encontrará oportunidades de auxiliar muitas pessoas que cruzarão os seus passos, ao mesmo tempo em que terá ensejos, os mais diversos, de divulgar as verdades da doutrina que você de há muito abraçou. A doutrina espírita? Sim, inclusive sua mediunidade será ampliada para que possa levar a contento essa sua missão. Mas terá que tomar muito cuidado. Muito cuidado? Em primeiro lugar, como você bem sabe, existem organizações espirituais a serviço do mal que tentarão impedi-lo. Sei, são espíritos revoltados contra Deus e Jesus porque não conseguiram encontrar glórias, favorecimentos e nem acolhidas pomposas após a morte do corpo físico, acostumados que se encontravam com essas coisas quando na carne. Principalmente religiosas sem escrúpulos que, indevidamente revestidos de poder para representar Deus perante os homens, se utilizaram dessa prerrogativa para enganar seguidores que, ingenuamente, se colocaram aos seus pés. E que quando se viram transportados para o plano espiritual, ou seja, para a verdadeira vida, através do abandono do corpo material,
por sua morte, foram atraídos para locais mais condizentes com as suas consciências pesadas, locais estes que comumente denominamos de umbral. Revoltados e ainda donos de grande carisma, arregimentaram legiões de outros espíritos infelizes, que colocaram a seus serviços, comandando-os através do medo e da promessa de perdão. Não é isso? Isso mesmo, Luar. São grandes organizações do mal e que não suportam a verdade, pois esta incomoda seus dirigentes, visto que colocam em evidência suas dívidas para com Deus e para com suas próprias consciências. E tudo fazem para tentar deter a divulgação da doutrina, principalmente o Evangelho de Jesus. Por isso é que lhe peço muito cuidado, protegendo-se através da oração e da vigilância. Oração não somente por palavras recitadas, mas principalmente, através das ações. E vigilância consigo mesmo, procurando controlar e desenvolver todas essas ações dentro dos ensinamentos do Mestre. Você tem razão, diz o rapaz, mas por que tenho que permanecer assim, sem memória, para poder cumprir isso que você denomina de minha missão? Um dia ficará sabendo, Luar. Um dia. Por enquanto, procure cumprir o que lhe peço. E sempre em direção ao norte. Por enquanto, sim. Mas não tenha nenhum receio, pois Deus está com você e nós também. Você, disse nós? Sim, você não vê, mas muitos espíritos estão junto a nós nessa missão de ensinar. Entendo. Agora, devo ir. Falarei com você mais vezes. A moça desaparece e Luar acorda. Desculpe-me, pede a Orlando. Acabei dormindo. Não tem importância, diz o motorista, se quiser, pode continuar. Você deve estar muito cansado. Seu dia deve ter sido muito cheio. E foi mesmo. Capítulo 7. O caminhão continua a viagem por algumas horas e já é perto de meio-dia quando Orlando estaciona em um restaurante à beira da estrada para almoçar. Por nenhuma vez conversaram a respeito do destino de Luar. Este não sabia até onde o caminhão iria levá-lo e nem Orlando lhe perguntara. Apenas resolvera que, assim que chegasse ao seu destino, descarregaria a carga do veículo e retornaria para a capital. Obviamente, como Luar lhe dissera que teria que ir em direção ao norte, ele deveria seguir em frente. Mas com que meios? Pensara Orlando. Não tinha dinheiro, nem ninguém. O que poderia fazer para ajudá-lo? Vamos almoçar? Convida o caminhoneiro. Eu lhe pago um prato de comida. Luar pensa um pouco e lhe responde. Vou comer este sanduíche que trago comigo. Talvez, numa próxima parada, você me paga a comida. Mesmo porque, não tenho nenhum dinheiro, mas gostaria que me deixasse seu endereço ou seu telefone, pois assim que recobrar minha memória, eu o procurarei para lhe pagar. Está bom assim, mas, se quiser, posso lhe oferecer um prato de comida. Eu agradeço, mas prefiro comer o meu sanduíche. Você é quem sabe, ou melhor, vamos fazer uma coisa, eu lhe empresto algum dinheiro já e você faz o que quiser com ele. Quando recobrar essa sua memória, você me paga, certo? Tudo bem, concorda o moço. Eis aqui meu endereço, meu telefone e o número de minha conta bancária. Poderá fazer um depósito, diz Orlando, após anotar tudo numa folha de papel e entregar para Luar, junto com certa quantia. Tudo isto, mas não vai lhe fazer falta. Não e, além do mais, quando se lembrar de quem é, tenho certeza de que irá me recompensar por isto. Pode ter certeza que sim, Orlando. Pode ter certeza. E você quer mesmo comer somente um sanduíche? Sim, prefiro, e muito obrigado pelo convite e pelo empréstimo. Vou para o restaurante. Tenha bom apetite, responde Luar, sentando-se no estribo do caminhão e tirando o embrulho com o sanduíche de dentro da mochila. Aí está ele, diz Faros a 3 outros espíritos da Legião dos Corvos, apontando para Luar, mas dificilmente conseguiremos atingi-lo pessoalmente. Vejam, parece amigo das luzes. Das luzes, é como essa legião denomina os espíritos de superioridade moral que quando lhes é dada a oportunidade de vê-los, veem-nos sempre com um halo luminoso a lhes envolver seus corpos espirituais ou perispíritos. Odeio esses, das luzes, brada Faros, irritado. Brandos e pacíficos aceitaram continuar a serem trabalhadores do Cristo, sem nada ganhar em troca.
O pior é que eles possuem um grande poder, comenta Enoque, um dos subalternos de Faros. É lógico, são os preferidos dele, mas nós sabemos como vencê-los, ou melhor, como lhes anular a influência que exercem sobre Luar. Ah, se sabemos, basta atacarmos pelos flancos, através de intermediários. E Pórcio, já entrou em contato com Osias? Vamos precisar de sua colaboração. Pórcio descobriu, através de nossas fontes de informação, que Osias está envolvido com os assaltantes encarnados, que vão passar por este caminho, e, junto com Osias, os trarão para cá. Foi tudo muito bem planejado, inclusive os horários estão de acordo com nossos planos. Já possuo a ficha dos 4. Foi uma sorte, Laio, que agora se denomina Luar, ter encontrado esse caminhoneiro e pego carona com ele. Dificilmente conseguiremos cruzar o caminho desses assaltantes com o dele. Foi uma grande coincidência, mesmo. Estamos tendo muita sorte. Com um pouco de pressão sobre um dos bandidos, de nome Carlos, um frio assassino, talvez, dentro de muito breve, Luar esteja neste nosso plano espiritual e aí o pegaremos. Obviamente ele vai se revoltar por ter sido retirado a carne com apenas 30 anos de idade. E nós o ajudaremos nessa revolta, completa Enoque. Talvez, é outro idiota, fiel a ele. Bem, mas pelo menos não irá mais ficar pregando o evangelho e nem essa doutrina espírita que fica revelando segredos de nossos planos e prevenindo os encarnados sobre o trabalho das trevas. Rufus ficará muito satisfeito apenas com a desencarnação desse imbecil. Ainda assim, preocupo-me com esses, das luzes, que estão ao seu redor, principalmente com essa moça aí. É muito ligada a ele. Pois vou conversar com ela, diz Faros. Vai conversar com ela? Você está louco? Quer que ela o amarre? São bruxos, Faros. Não tenho medo e sempre tive vontade de falar com um desses, das luzes. Cuidado, Faros, você está se arriscando. Quem sabe não a convenço a nos ajudar, hein? Afinal de contas, ela ama esse cretino. Olha lá o que vai fazer Faros. Vou me aproximar. Cuidado. Faros aproxima-se de Luar que se encontra sentado no estribo do caminhão, desembrulhando o sanduíche. Ao seu lado, o espírito de Cláudia, acompanhado pelas 4 entidades companheiras, Flávio, Fontes, Miranda e Domingos, está com as mãos postas por sobre a cabeça de Luar, enviando-lhe energias tranquilizantes e encorajadoras. Faros se aproxima até onde consegue, já que as vibrações sublimes dos 5 espíritos não permitem que se aproxime mais, pois sente como que uma energia de repulsão. Tenta chegar mais perto, mas sente incômodas descargas elétricas a percorrer o seu corpo perispiritual, como se fossem doloridos choques. Afasta-se um pouco e fala com Cláudia, apontando-lhe o dedo indicador. Quero falar com você. Cláudia olha para ele com serena expressão de carinho e responde, pode falar Faros. Estou lhe ouvindo. Como sabe o meu nome? Sabemos de muitas coisas. Devem possuir um bom serviço de informação. Digamos que sim, confirma Cláudia. Mas você diz que quer falar-me. Sim, na verdade, gostaria de lhe propor um trato. Um trato? E que trato seria esse? Bem, sabemos que sente um amor muito grande por esse tal de Luar. Sim, tenho por ele um amor fraternal muito grande. Nossa ligação remonta de há muito tempo. Sabemos disso, desde o tempo em que ele era Laio, não. Muito antes. Pois bem, o que lhe proponho é muito simples, você e esses 4 nos permitem fazer o nosso serviço e depois nós permitimos que vocês levem Luar com vocês. Entendo. Você propõe que nós permitamos que vocês o desencarnem, através de seus cúmplices da carne, e depois permitem que nós o levemos, em espírito, junto conosco. Isso mesmo, você entendeu fácil, e, então, negócio fechado. Não podemos fazer isso, Faros. E por que não? Em primeiro lugar, porque não podemos tirar a vida corporal de ninguém, pois isso cabe somente a Deus. E, em segundo lugar, devo-lhe dizer que se fizéssemos isso, não conseguiríamos levá-lo conosco após o seu desprendimento do corpo físico. E por que não? Porque se assim o fizéssemos, nós 5 passaríamos para uma outra faixa de vibração própria dos assassinos e Luar,
com a sua elevação, certamente viria para esta faixa em que nos encontramos no momento. Como faríamos para trazê-lo junto conosco? Veja bem, estou apenas lhe dando uma explicação porque, mesmo que fosse possível trazê-lo para junto de nós, não temos esse direito de querer modificar o rumo natural das coisas. Luar ainda tem que viver muito na carne para poder cumprir uma missão com a qual ele se comprometeu antes mesmo desta sua última encarnação. Ninguém tem o direito de interromper isso, nem ele mesmo. Se, por algum motivo, que poderia ser evitado, ele abreviar a sua estadia no plano material, terá que prestar contas disso, pois estará pondo por terra todo um planejamento anteriormente definido no qual muitos outros espíritos, encarnados ou desencarnados, se encontram envolvidos. Entende? Não entendo. De qualquer maneira, faremos com que ele retorne o mais breve possível para este lado e isso é o bastante para nós. Devo preveni-los que, se isso ocorrer, o que não acredito, terão que prestar contas sobre isso. Prestar contas a quem? Só temos que prestar contas com o nosso chefe, entende? Com o nosso chefe. Bem, eu lhe fiz uma oferta, mas você resolveu nos enfrentar. Tudo bem, terão o que merecem. Sem dúvida, todos nós sempre conseguimos o que merecemos. Faros vira as costas e volta para junto de seus companheiros. Essa idiota, quem pensa que é? Você teve muita sorte, Faros, comenta Pórcio. Eles são bruxos. São bruxos. Ora, cale-se. Vejam, diz Ludolfo, outro aceclá de Faros, estão chegando mais, das luzes. Quem serão? Pergunta Faros, voltando o olhar para os lados de Cláudia e vendo chegar mais 4 espíritos, uma senhora de idade e 3 moços. Vamos prestar atenção no que dizem. Porém, a partir daquele momento, os 4 que estão se aproximando de Cláudia, desaparecem do campo de visão e de audição de Faros e dos outros. Isso porque Cláudia dera um sinal para a mulher e todos passam para um outro campo vibratório diferente do que se encontravam e que não permite que os outros os vejam. Você é Cláudia, não? Pergunta a senhora, aproximando-se. Sou eu e quem é a senhora? Meu nome é Sebastiana. Acontece que Clayton, meu neto, se encontra no plano terrestre, envolvido com marginais, assaltantes de banco, e gostaria que me ajudasse. Na verdade, eles estão acompanhados por espíritos infelizes e daqui a pouco estarão aqui. Pelo que pude apurar, esses espíritos do mal tentarão envolver essa quadrilha com esse moço aí. Luar. Sim, veja aqueles ali, diz, apontando para Faros e seus companheiros. Estão todos juntos nisso. E o que a senhora quer que nós façamos? Sabe Cláudia, meu neto não é um moço ruim. Ele tem um bom coração. Apenas encontra-se revoltado com a situação de pobreza em que vive e nunca conseguiu aceitar isso e criar ânimo através de uma ligação maior com Deus. Mas é um bom menino e penso que, se ele entrar em contato com Luar e com suas palavras, irá mudar de ideia. Pelo menos foi o que me disseram. Mas Luar não correrá risco de vida junto a esses marginais. Fique tranquila que isso não ocorrerá. Nós não estamos sozinhos. Daqui a alguns minutos, chegará aqui uma equipe especializada em casos dessa natureza. Quem comanda essa equipe? Deocleciano é o líder. Eu já o conheço e sei que é capaz de conduzir muito bem.